aos confins da terra, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Assim como chegou também nos povos do Ocidente, e nós fomos também alcançados por essa graça salvadora. O Pai procura adoradores verdadeiros, adoradores que o adorem genuinamente, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento e com todo o seu coração. Aleluia! A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. E no verso 26, queridos, o Senhor Jesus se revela para ela e diz: eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum deles lhe perguntou: que perguntas? Ou por que falas com ela? Meus amados, Jesus Cristo, queridos, o Senhor, Ele foi àquele lugar com propósitos. E o primeiro propósito se manifestou aqui, amados, diante daquelas discriminações e acepções, que até mesmo os samaritanos, eles também sabiam que os judeus tinham para com eles. E existia ali, queridos, uma discriminação étnica por parte de ambos os povos, principalmente dos judeus para com os samaritanos. Existia uma certa rivalidade entre eles, além da rejeição entre esses dois povos. Mas o Senhor mostrou que Ele é a nossa paz. Ele mostra aqui, queridos, exatamente o que está escrito em Efésios, no capítulo 2, no verso 14 e 15, que de ambos os povos Ele fez um só, derrubando a parede da separação que existia entre nós e Deus, e desfez o seu corpo, a inimizade que existia entre nós e Deus, porque o Senhor é a nossa paz. O que Ele está falando aqui nas entrelinhas, amados, é que Ele, através daquele momento em que Ele se revelou para aquela mulher, primeiro não fazendo acepção daquela mulher, e depois revelando àquela mulher que os maridos que ela tinha, nenhum era dela, nenhum tinha sido dela, revelando para aquela mulher aquilo que somente ela sabia, somente ela conhecia o que estava em oculto. E depois Ele se revela como Messias, o seu Messias, o Messias de Israel. E depois, queridos, quando essa mulher então percebe que está diante do Cristo, ela corre ao encontro daqueles samaritanos e deixou de lado, meus queridos, o cântaro. Ela deixou de lado a sua necessidade fisiológica, ela deixou de lado a sua sede, ela deixou de lado aquela necessidade que ela tinha naquele momento, queridos, e foi ao encontro dos samaritanos para anunciar a todos. Deixou de lado a discriminação, deixou de lado a vergonha, deixou de lado tudo quanto atrapalhava a vida desta mulher. Esta mulher não se portou mais com a vida de pecados, esta mulher não se portou mais de viver na prática do pecado, porque naquele momento, queridos, ela teve um encontro real com Cristo, com o Messias, com o Filho de Deus. E é exatamente isso que acontece, amados, quando nós temos um encontro real com o Senhor, quando de fato o Senhor se revela para nós, quando de fato nós temos a convicção de que através daquele momento que nós encontramos o Messias, que o Messias de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, se revelou para nós, nós deixamos de lado tudo quanto nos atrapalha numa vida de pecados, de promiscuidade, de adultério, de discriminação, de rejeição, de acepção, e corremos para anunciar as boas novas, corremos para anunciar que Jesus Cristo, o Filho de Deus, verdadeiramente se manifestou para nós. Corremos para anunciar o Evangelho, para proclamar a verdade de Deus,
anunciar a todos quantos não conhecem a esse Deus, que Ele está no meio de nós. Jesus Cristo já se encontrava em Samaria, queridos. Jesus Cristo já se encontrava naquela terra, naquele lugar. A cidade de Sicar foi visitada pelo Filho de Deus. E os seus discípulos não entenderam nada. Os seus discípulos foram comprar comida para o Senhor. Mas ele diz aqui também, queridos, lá na frente, aleluia, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Glória a Jesus. O Senhor não estava se portando com um alimento físico, amados. O Senhor estava dando continuidade, se portando com aquele momento em que, através da vida daquela mulher samaritana, através daquela mulher que era discriminada, rejeitada, que não tinha nenhum valor diante daquela sociedade, através dessa alma que foi salva, aqueles samaritanos iriam ser alcançados pelo poder de Deus. Está faltando para nós, queridos, abandonar também este cântaro. Muitas vezes nós temos encontro real com o Senhor. Muitas vezes o Senhor se manifesta para nós. Muitas vezes o Senhor ele vem ao nosso encontro e nos ordena fazermos a sua obra. Mas muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo que mais importa, de abandonar as necessidades fisiológicas, como esta mulher abandonou, e correr para anunciar a Cristo aos perdidos, e abandonar este cântaro, abandonar tudo que nos atrapalha, para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade do Senhor, igreja. E quando essa mulher, no verso 39, chegou aqui e disse, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou, disse-lhe tudo quanto tenho feito. Aleluia. Essa mulher deixou de lado, amados, toda a vergonha, toda a discriminação. Deixou de lado, queridos, tudo que a atrapalhava. Não importava mais uma vida de promiscuidade. Não importava mais, queridos, uma vida de adultério, uma vida de coisas que desagradavam a Deus. Como muitas vezes também, eu e você, muitas vezes fazíamos. Esta mulher, queridos, ela foi ao encontro daqueles homens. Ela anunciou a toda a cidade de Sicar: vinde e vede o homem que tem dito tudo quanto tenho feito. Aleluia. Jesus sabe, queridos, nos caminhos errantes que eu e você outrora seguíamos. Jesus conhece, amados, aquilo que ficou lá atrás no passado. Mas conforme está escrito em Miqueias 7,19, Ele já lançou nas profundezas do mar, e de lá Ele não traz mais, Ele não lembra mais, Ele não resgata mais, queridos. Está nessas profundezas deste mar, que nós sempre dizemos que é o mar do esquecimento de Deus. Muitos não estão presos no passado. Muitos irmãos ainda se cobram. Muitos irmãos ainda às vezes se martirizam. Muitos irmãos às vezes ainda ficam lembrando daquilo que fizeram outrora, das coisas ruins, das coisas errantes, dos pecados, daquelas coisas que verdadeiramente você se envergonhava de fazer. Mas eu quero te dizer, meu querido, minha querida, o Senhor não lembra mais. Ele já lançou nas profundezas do mar. Você hoje tem novidade de vida. Você hoje tem alcance das suas mãos a graça salvadora de Jesus Cristo. Você hoje tem o alcance das suas mãos o poder de Deus. Você hoje tem o alcance das suas mãos uma novidade de vida. E era isso que estava na vida desta mulher. A partir daquele momento que ela teve
E no versículo 41 está escrito: e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Oh, glória a Deus! E dizia a mulher: já não é mais pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia! Glória a Deus! Meus queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo me fez ver algo nesse texto que nós não vemos. O Senhor me mostrou aqui, queridos, o que aconteceu comigo e o que aconteceu com uma boa parte dos amados que hoje fazem parte do corpo de Cristo. O que o Senhor fala, pastor? Meus amados irmãos, quando nós olhamos para essa narrativa bíblica, o Senhor se manifestou para uma mulher, assim como Ele se manifestou para eu e para você também. Alguém que não conhecia Jesus, alguém que não conhecia o Evangelho, alguém que estava errante, vivendo numa vida totalmente promíscua, nos caminhos errantes, numa vida de prática de pecados, numa vida que vivia totalmente sendo conduzido pelas obras das trevas, pelas obras da carne. Alguém que no meio do caminho teve um encontro real com o Senhor. Alguém que diante daquele encontro real com o Senhor foi manifestada essa pessoa também. Tudo quanto o Senhor tinha feito com propósito na vida desta pessoa. Ou seja, o Senhor se revelou para esta pessoa. O Senhor mostrou a essa pessoa os seus pecados, mas em nenhum momento Ele as acusou por seus pecados. Em nenhum momento o Senhor apontou o dedo para dizer: olha, tu pecou demais, para ti não tem mais jeito. Não, você pecou demais, você já está sentenciado. De maneira alguma, queridos. O Senhor não apontou o dedo para esta mulher, o Senhor não apontou o dedo para mim nem para você. O Senhor não nos acusou, mas o Senhor nos revelou nossos pecados, mas com amor compassivo, com amor misericordioso e incondicional. Ele nos amou primeiro, e Ele nos aceitou e transformou a nossa realidade. Nós que outrora éramos apenas criaturas, hoje nós somos filhos de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus. Hoje nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, e o Senhor também entregou nossas mãos uma missão para cada um de nós, assim como Ele fez na vida desta mulher, para tornar de uma mulher adúltera, de uma mulher que vivia numa promiscuidade, em uma grande evangelista. Assim como Ele te comissionou, querido, querida, assim como Ele chamou meu amado, minha amada, Ele nos chamou a todos nós para estarmos anunciando o seu Evangelho. Esta mulher, que era desprezada, que não era ninguém aos olhos daqueles homens, se tornou uma grande evangelista na cidade de Sicar, em Samaria. Todos conheceram, todos tiveram contato com o Filho de Deus, todos ouviram e viram o Filho de Deus. Jesus Cristo se manifestou para eles e ficou ainda naquele lugar por mais 2 dias. E olhando para essa narrativa, amados, o Senhor me fez ver algo aqui, queridos, exatamente o que eu não disse agora há pouco, mas que eu quero revelar para a igreja. Meus amados, talvez você possa dizer: pastor, mas não está no texto. É verdade. Muitos de nós, queridos, fomos chamados. Muitos de nós tivemos um encontro real com o Senhor. Muitos de nós fomos ordenados por Ele, comissionados para fazer a sua obra. Muitos de nós temos missões, temos propósitos, temos sim da parte do Senhor as ordenanças que Ele entregou em nossas mãos. Glória a Deus pela vida dessa mulher, glória a Deus por nossas vidas. Mas às vezes, queridos, mesmo diante do Senhor Jesus, mesmo sendo crente,
que foram chamados, que foram comissionados, que foram alcançados pela graça de Deus. Isso não nos impede, às vezes, queridos, de uma hora ou outra das nossas vidas, nós também precisarmos de uma cura na alma. Nós também precisarmos ser restaurados. Mas como pastor, esta mulher